Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha. Vamos tratar agora das revoltas nativistas, dos movimentos coloniais, agora tratando um por um, iniciando aqui pela revolta de Beckman. O que foi essa revolta? Vamos tratar aonde foi essa revolta, lá no Maranhão, vamos entender o contexto dessa revolta. Uma revolta importante, que terminou como as outras, mas foi importante, de certo modo, para a nossa configuração. A revolta de Beckman, vem comigo aqui na tela, foi uma das primeiras revoltas, ali aconteceu em 1684, e você já precisa entender o nome da revolta, que é Beckman. Nós temos aqui uma reação dos colonos contra o monopólio econômico, tá? A escassez de mão de obra, o abuso administrativo da coroa portuguesa, ali no final do século XVII, aonde? Lá no Maranhão. Então nós estamos aqui, ó, São Luís, tá vendo? É o mapinha nosso. Aqui está o principal líder, que é o Beckman. E aqui nós temos os dois. Tanto o Manuel Beckman, que é o principal líder ali da revolta, quanto o irmão dele, Tomás Beckman. Tá? Ele tomou mais à frente das ações lá em São Luís, depois foi executado. E o irmão dele, ele articulava ali mais o movimento. Tá? Esse nome é um nome que vem com os protagonistas. Nós tivemos várias pessoas envolvidas, vários líderes, mas o líder principal era o Beckman, era o Manuel Beckman. Por isso nós temos aí a revolta de Beckman, tá bom? Então eles se organizaram contestando algumas medidas da coroa. Beleza, gente? Eu quero que vocês entendam bem isso aqui, porque nós já estamos iniciando um período de revoltas e o que a prova vai cobrar de você são as características dessas revoltas, porque ela vai colocar lá um texto e vai pedir. Isso aqui se refere aqui à revolta de Beckman, a revolta de Vila Rica, a guerra dos Emboabas. Então você precisa entender o contexto, entender as características e por que se iniciou esses movimentos. Se iniciaram esses movimentos, tá bom? Então, vem aqui comigo na tela. Primeira coisa, para a gente entender o cenário aqui, esse cenário que foi construído. Nós tivemos um aumento da fiscalização com o novo formato de economia, que era a economia baseada na extração de minerais, principalmente o ouro. Então nós temos um aumento da fiscalização, o aumento da cobrança de impostos, nós temos uma maior intervenção da coroa, tá? E aí dentro dessa lógica de controle, a coroa vem portuguesa, ela vem e cria uma companhia, se chama Companhia de Comércio do Maranhão. Então a criação aqui da Companhia de Comércio do Maranhão foi essencial para essa revolta. Inicialmente teve um objetivo inicial, formal, de organizar a economia, né? De dinamizar a economia local, organizar o comércio, garantir, aqui ó, gravem bem isso aqui, ó, garantir o fornecimento de mão de obra africana, o que não ocorreu, tá bom? Não ocorreu, tá? Na prática, a companhia comprava os produtos locais lá por preços baixos e vendia as mercadorias importadas a preços elevados naquela lógica do pacto colonial ainda, tá? E ela não cumpriu aí o que ela havia prometido, que era fornecer mão de obra escrava, beleza? E além disso, tinha ali o monopólio, problema do monopólio, beleza? Porque era a única que operava, que autorizava o comércio naquela região. Então, isso aqui é importante você entender, por quê? Vem comigo na tela, porque com o não cumprimento do que ela prometeu, veio um outro problema, que foi o problema da mão de obra. Então, com esse objetivo de melhorar a economia, de garantir o fornecimento da mão de obra africana, porque nós já estamos dentro do tráfico escravo ali, negreiro, que pegavam, capturavam os escravos na África e traziam para as colônias, principalmente aqui para o Brasil, nós não temos a companhia fornecendo essa mão de obra. E isso gera um problema na prática muito complicado. Por quê? Porque os colonos, além de ficarem insatisfeitos com a coroa, tiveram um problema com outras pessoas, que eram jesuítas. A gente vai ver mais adiante. Então, aqui nós temos muita insatisfação. Nós não temos essa mão de obra africana sendo fornecida. Então, nós estamos sem o fornecimento adequado dos africanos escravizados. E os colonos precisavam, pessoal, de quê? Eles precisavam de outra fonte de mão de obra, tá? Então, qual foi essa fonte de mão de obra? Foram os indígenas. Eles foram, então, para os indígenas. Isso gerou um problema. Por quê? Porque gerou um conflito com os jesuítas, tá? Porque os jesuítas, em tese, ali, eles defendiam a não escravização dos indígenas, tá bom? Só que não é só isso. Essa revolta, ela vai mostrar o quê?
ela não foi só por questões econômicas, tá vendo? Ela também teve uma disputa ali por controle político e social dentro da própria colônia, tá bom? E isso vai fazer com que essa revolta de Beckman seja uma revolta complexa, até para quem, quando nós damos história mesmo, a nível de mestrado, de doutorado, nós precisamos nos debruçar sobre esse ponto. Isso aqui é um refino que eu estou trazendo para vocês, não se preocupe, mas para você entender a complexidade. Os jesuítas aqui eram importantes na catequização, na formação de vilas, na organização ali, para tentar fazer com que os indígenas fossem aprimorados à cultura europeia e fizessem parte da colonização. E aí, esse não cumprimento pela companhia gera esse conflito entre os colonos e os jesuítas, porque os colonos passam a ter necessidade de mão de obra, tá? E eles vão fazer com que essa mão de obra seja... eles vão fazer com que os indígenas passem a fazer parte da mão de obra, gerando esse conflito com os jesuítas, tá bom? É muito importante isso, porque na prova pode perguntar se... além das características que você já sabe, pode perguntar sobre essa tensão dos colonos com os jesuítas. E aí você tem que falar, você tem que saber que essa tensão foi por conta do não cumprimento da promessa da coroa portuguesa, da companhia, de entregar o fornecimento de mão de obra escrava para os colonos, e eles precisarem de incluir os indígenas nessa mão de obra, e eu estou falando aqui de escravidão, mão de obra escrava, tá bom? Então, nós temos esse problema dos jesuítas e temos aí as causas principais da revolta que vão ser cobradas de vocês na prova. A primeira delas é a insatisfação econômica, é o monopólio da companhia, o problema da mão de obra que eu falei com vocês e o conflito com os jesuítas. Isso aqui você tem que fotografar, tem que ter na sua mente para você não errar na hora da prova, tá bom? E o que eles queriam, basicamente? Primeiro, os colonos, eles foram liderados pelos irmãos Beckman, tá? Basicamente, é o que a sua prova vai cobrar. Se a gente for estudar bem, a gente vai ver outros nomes ali, mas para a sua prova é isso que você precisa, os irmãos Beckman, tá? Então, eles passaram a ser a cara dessa revolução, né? Dessa revolta. E aí, eles tomam o controle de São Luís, expulsam os jesuítas, porque os jesuítas estavam atrapalhando eles capturarem os indígenas, e eles contestam a atuação da companhia, tá bom? Então nós temos aqui a tomada de São Luís, a expulsão dos jesuítas e a contestação das medidas da companhia, tá? Tá tudo bem resumido para você não errar, pessoal. Não erre isso aqui, tá? Qual era o objetivo aqui? O objetivo era acabar com a companhia. A companhia não fazia sentido para eles. Melhorar as condições econômicas e garantir a mão de obra. Muito cuidado com isso aqui, por quê? Porque aparentemente eles fizeram tudo certo. Aparentemente eles, entre aspas, quase ganharam, mas veio o que eles não queriam, que era a reação da coroa. A reação da coroa sempre foi muito forte, gente. Sempre foi muito forte. Era uma reação esmagadora. Então, nós temos os objetivos deles aqui, ó, garantir a mão de obra, melhorar as condições, acabar com a companhia, enfim, tudo isso aqui para ficar bem mastigado para você, e veio a resposta com a repressão. Essa repressão foi muito pesada, tá? Essa repressão foi muito pesada, a coroa enviou tropas para retomar o controle, prendeu muita gente, condenou muita gente e executou o Manuel Beckman, que era o principal líder da revolta. A coroa sempre fez isso, tá? Sempre fez isso e sempre saiu ganhando. Então Portugal, ele não tolerava esse tipo de revolta. Ele sempre pegava uma pessoa e mostrava, ó, se vocês fizerem isso, nós vamos te dar isso aqui. Então, essa pessoa que desafiou a autoridade da coroa, ela tinha que ser deslacerada e condenada à morte para servir de exemplo, tá? Naquela época, a coroa sempre fez isso. Enfim, houve essas prisões, houve essas condenações, houve a execução do Manuel Beckman, aquele com o cabelo mais avantajado, e a coroa, ela segue esse padrão, tá? Ela não negocia, isso aqui é importante. Por quê? Vai ter prova que vai falar que a coroa negociou com os revoltosos, ela não negociava. Você já tem que ter em mente isso. Quando ela negociava, ela fingia uma negociação só, mas era mentira, tá? Ela enganava e ela nunca negociou. E toda a contestação da coroa portuguesa, da autoridade, das medidas, era tratada como crime e punida com muito rigor, beleza? Isso aqui vocês precisam entender. Entenderam isso, vocês entendendo a lógica da revolta, aí vocês estão prontos para a prova,
Então, aqui nós temos basicamente a lógica, os pontos essenciais do movimento, as causas principais do movimento, o monopólio abusivo da companhia, preços baixos, enfim, sem fornecimento de escravos, insatisfação total dos colonos ali em São Luís do Maranhão, tá? O caráter nativista que vocês precisam entender, ou seja, não temos aqui um projeto de independência, de separação de Portugal, nós temos um problema de mão de obra por conta da escassez da mão de obra escrava e essa escassez levou ao aumento de quê? Da escravização indígena. E essa escravização indígena, essa tentativa de capturar, acabou gerando um conflito com quem? Com os jesuítas. Por isso que os jesuítas foram expulsos pelos revoltosos, tá? E depois houve aí a repressão da coroa, ele enviou tropas e acabou executando Manuel Beckmann, que era o principal líder do movimento. Tá bom, gente? Então, entendam essa lógica e aí assim vocês conseguem ir para a prova com mais segurança, tá bom? Eu acho que eu trouxe aqui uma questãozinha para vocês. Deixa eu olhar aqui. Tá aqui, ó. Tá nesse slide mesmo, ó. Vem aqui comigo na tela, vamos responder a questãozinha interessante para você entender como que isso pode ser cobrado na sua prova. Vamos lá. Questão esteve relacionado com as causas da revolta de Beckmann. Então aqui a questão quer saber as causas da revolta. Olha só, tá vendo? É assim que cobra as características, quais foram as causas. E aí vem e traz aí as alternativas. Letra A elevação de Recife à condição de vila. Elevação de Recife à condição de vila, município, que provocou forte reação dos olindenses. A gente vai ver ainda isso, que não tem nada a ver com essa reação. Aqui a elevação de Recife à vila gerou um outro conflito, que é um conflito com Olinda. Tá? Então isso aqui nós estamos falando desse ponto lá da Guerra dos Mascates. Tá? Então aqui a gente fala Guerra dos Mascates, tá bom? Então não tem nada a ver aqui com São Luís. A Guerra dos Mascates foi lá em Pernambuco. Tá bom? Guerra dos Mascates, eu tô falando de quê? Pernambuco, onde? 1710, não tem relação com a revolta de Beckmann. Beleza, pessoal? Letra B, obstáculos que os jesuítas impunham à escravização dos indígenas. Então, uma das causas foi o quê? O obstáculo que os jesuítas impunham à escravização dos indígenas é o nosso gabarito. Letra B é o nosso gabarito. Então, lembra aqui que o examinador, o que ele quer de você? Ele quer que você identifique o contexto específico da revolta de Beckmann que ocorreu lá no Maranhão. Então, ele poderia ter trazido Maranhão, poderia ter trazido... Ele trouxe uma causa. Uma das causas foi o quê? Os jesuítas, os obstáculos dele. Então, essa revolta, você precisa entender que ela não tem um caráter separatista, é nativista, e ela se volta contra os abusos da coroa, e dentro desse contexto está os jesuítas, né, os obstáculos que os jesuítas impuseram, porque eles precisavam, os colonos precisavam da mão de obra africana, não foi fornecida pela companhia, e o que aconteceu? Os colonos precisavam escravizar os indígenas, e aí os jesuítas era um obstáculo a isso. Então, uma das causas também foi o obstáculo que os jesuítas impuseram aos colonos nessa revolta. Beleza, gente? Então, muito cuidado aqui com isso, para você não se perder na hora da prova. Guarda bem isso aqui, sobre esse conflito entre os colonos e jesuítas, por conta da mão de obra indígena, pela falta de mão de obra escrava africana. Tá? A letra C fala conflitos entre colonos em disputa pela riqueza aurífica. Aqui não, né? Aqui a gente está falando da Guerra dos Emboabas, lá em Minas Gerais. Nós estamos no ciclo do ouro, não é o caso. Quando eu falo conflitos colonos pela disputa da riqueza do ouro, eu estou falando de Guerra dos Emboabas. Tá? Não tem nada a ver com as guerras aqui do Beck. Guerra dos Emboabas. Nós vamos responder muitas questões, tá? Letra D, ideal republicanista? Não, né? Estando seus líderes influenciados pela independência dos Estados Unidos. Nada a ver. Aqui, quando eu falo que os líderes estão influenciados pela independência dos Estados Unidos, eu estou tratando de um movimento emancipacionista, tá vendo? Como é que ele pede as características? E aqui, especificamente, eu estou tratando da Inconfidência Mineira, tá? Inconfidência Mineira. Porque a Inconfidência Mineira teve a influência ali da independência dos Estados Unidos, 1789. Então, aqui eu não estou tratando de revoltas nativistas, eu estou tratando de um movimento diferente. Está vendo como é importante você entender os conflitos
os movimentos, um movimento que é separatista, nós estamos falando de movimentos emancipacionistas, e os movimentos aqui dentro da colônia contestando as ações da coroa, nós estamos tratando de revoltas coloniais, revoltas nativistas, beleza? Aqui, letra E, forte desejo de independência. A gente sabe que não teve esse caráter de independência, inspirado aí nos ideais iluministas de igualdade e liberdade, né? Ideal de iluminista a gente vai ver lá, é um movimento de caráter típico de emancipacionista, e é um movimento que fala de liberdade, igualdade, independência, que são os movimentos emancipacionistas, são as inconfidências, tá? Então não tem nada a ver. Gente, tá vendo a importância de você entender as características? Então, quando estiver estudando, o que você vai estudar? Você vai entender o contexto e vai estudar as transições, as características, o que isso significou, tá? Para você aprender a diferenciar uma revolta de outra. Aqui também, ó, Guerra dos Mascates, tá vendo? A Guerra dos Mascates, ela também foi um conflito colonial. E aí ela perguntou ela queria saber se você sabia quais são os motivos, as características da Guerra dos Mascates. Então é importante você fazer essa correlação. Não é difícil, é bem tranquilo. Vem aqui comigo, outra questãozinha. Pra gente aqui, a gente já tem uma questão mais típica, né? Que é uma questão que trata de um texto, e aí ele pergunta e faz uma pergunta, de certo e errado. O século XVI marcou, século XVI, marcou o início da colonização do território brasileiro pelos portugueses, mas as terras descobertas ao sul do continente americano e conquistadas por Portugal e Espanha foram à época cobiçadas por outros povos europeus, como os franceses, ingleses e holandeses, que chegaram a ocupar os domínios portugueses e espanhóis no Novo Mundo. Em meio a essa disputa, ampliada quando Portugal foi incorporado pela Espanha na denominada União Ibérica, 1580 a 1640, situa-se parte significativa da história do Maranhão no período colonial. Considerando o contexto histórico apresentado, tá vendo? Contexto histórico apresentado no texto precedente, julguem o seguinte item relativo à história do Maranhão no período colonial. E aí vem a nossa questão. A revolta, olha só, liderada pelo senhor de engenho Manuel Beckman. Então, aqui nós estamos tratando de quê? Da revolta dos Beckman. Foi vitoriosa. A gente viu que não foi vitoriosa, tá? E aí vem Beckman, coroado rei, não, ele foi executado, governou o Maranhão por muitos anos até ser condenado e enforcado pelo Tribunal do Santo Ofício. Não teve Tribunal do Santo Ofício, tá? Que resultou na reintegração da região ao Estado do Brasil. Não houve, gente, aqui é um detalhe específico que você tem que entender o contexto, entender que é uma revolta nativista e que não houve busca de independência, não houve rompimento com Portugal, então não teve essa reintegração aqui, e era um movimento contra quê? Contra os abusos locais. Então, a revolta foi vitoriosa? Não foi vitoriosa, ela foi reprimida pela coroa portuguesa e muito forte. O Beckman foi coroado rei, nada, isso aqui é um absurdo, não há qualquer tentativa aqui de separação, de monarquia, de existência de monarquia. Ele não governou, eles assumiram ali por um período momentâneo o controle local, tá? Não houve esse governo provisório, e ele não foi condenado, não teve inquisição. O Tribunal do Santo Ofício está falando de inquisição, não foi condenado, tá? E nem houve essa reintegração. Então, muito cuidado aqui quando vocês estiverem estudando a revolta, esses tipos de revolta, muito cuidado com esses detalhes, tá? Com esses detalhes, porque a banca ela vai querer saber de você quais são as características principais, quais são os movimentos, vai querer saber nomes, ela vai querer saber o que aconteceu. E como você sabe disso? Entendendo o contexto da aula, trazendo o contexto da aula, o entendimento da aula para o seu material, com anotações, com questões, e aí sim você está preparado para fazer uma boa prova. Beleza, gente? Então, a gente termina aqui essa parte dessa primeira revolta, da revolta dos Beckman, e a gente passa depois para outras revoltas. Tá bom? A gente se vê lá. Um grande abraço e fiquem com Deus.